Bom dia a todos, já vamos começar. Já vai, quem puder já ir entrando aí, dizendo se está tudo certinho aí, já vamos sabendo também se o áudio tá bom. Alguém tá todo mundo ouvindo bem aí? Se puder me dar um joinha. Tudo certo, Flavinha já falou aqui, estamos com o Dr. Emerson, já está conectado com a gente. Tudo bom? Tá em Prude, Emerson? Tudo bem, cara? Flavinha, também lá de Portugal, Fernando, também lá de Portugal com a gente. E bom, nós estamos também no Facebook lá, na nossa página, tá? Se vocês quiserem também compartilhar por lá também, fica à vontade. O pessoal do Face aí também puder compartilhar também, ajudar a gente aí divulgando, também ajuda também. Vamos só dando um tempinho para o pessoal ir entrando, enquanto isso vamos só explicando aqui aquilo que a gente tem feito todo domingo de manhã, né? Por que a gente se reúne nesse domingo de manhã, o que a gente está fazendo aqui, né? Estamos estudando o Catecismo Nova Cidade. Deixa eu só... Fecha essa janela um pouquinho, por favor, tá entrando bastante barulho aqui. Então, a gente está estudando o Catecismo Nova Cidade, que é esse livro aqui, né? Catecismo Nova Cidade, um devocional. O Catecismo Nova Cidade é um livro que, como todo e qualquer catecismo, né, para quem já tem conhecimento do que é um catecismo, é um compêndio, um documento que reúne várias doutrinas cristãs, vários conceitos cristãs, verdades cristãs, e aplica no modelo de pergunta e resposta. Então, nada mais do que isso, né? Então, era uma prática muito utilizada para você doutrinar as pessoas no sentido de ensinar, né? Não no sentido ruim que a palavra hoje já acabou pegando, mas é no sentido de você poder ensinar as pessoas a respeito de verdades e conceitos bíblicos, né? Com base em perguntas e respostas. Então, você tem uma pergunta, uma resposta, e aí você ia fazendo isso. O costume era o quê? Que a pessoa decorasse a pergunta e a resposta. Não é o nosso propósito. Nós não estamos com o propósito que ninguém decore. Nós estamos com o propósito de fazer as perguntas, responder, refletir sobre essas perguntas, meditar nas escrituras em cima das respostas do que está sendo proposto. E é sempre importante a gente lembrar do que todas as respostas elas são baseadas na Bíblia, né, nas Escrituras. Então, isso é uma coisa que é bem importante a gente sempre frisar. O catecismo não é uma coisa nova, né? Eu tenho até uma aqui, que é um mais antigo, é no novo livro, mas é mais antigo, que é o Spurgeon, que fez uma compilação do catecismo puritano com outros catecismos e criou um catecismo batista. É um catecismo que eu acho que quem conhece, quem já vivencia um pouco a vida da igreja, sabe quem é Charles Spurgeon, né? Um pregador inglês muito famoso, conhecido aí pai dos pregadores, ou príncipe dos pregadores, melhor dizendo. Ele também tinha essa prática de ter um catecismo na sua igreja, né? E é o que a gente está propondo também para a Batista Redenção. A gente tem um estudo de catecismo nesse sentido, de conhecimento e aprofundamento das escrituras, né? E assim a gente vai seguindo o estudo toda semana, a gente vai respondendo uma pergunta, fazendo uma pergunta, respondendo, e a gente vai aprendendo alguma coisa sobre isso, né? Acho que todo mundo já mais ou menos agora já mais conectado em relação a isso. Acho que a gente já pode ir seguindo em relação ao que a gente vai estudar hoje, né? O que a gente está, né, o que tem para a gente meditar hoje em relação ao catecismo do livro aqui, Nova Cidade, que a gente está estudando. Deixa eu só abrir ele aqui, já deixar ele no ponto para a gente começar a meditar, e aí você também pode fazer nas suas anotações, acompanhado com a sua Bíblia, porque a gente acaba tendo os textos bíblicos aí para poder ir trabalhando. Para quem não está acostumado com esse livro, então a gente vai fazer a pergunta, a resposta, tem os comentários de alguns teólogos e pastores conhecidos, né, respeitados, renomados, e a gente vai pontuando
texto a texto também, algumas questões que a gente entende que são importantes para o aprendizado nosso em relação ao que a gente vai estudar hoje. Vamos lá, vamos fazer uma oração então para a gente começar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Glorificamos porque só tu és Deus e não há outro além de ti, Pai. Fala conosco nessa manhã, ensina-nos a tua palavra, queremos aprender mais de ti, entender a respeito dos teus mistérios, daquilo que é revelado nas Escrituras, Pai. Por isso nós nos colocamos com o coração quebrantado na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Então, o que a gente está estudando? Qual que é a pergunta, né, que a gente tem para responder hoje? Ela está muito conectada com a que a gente respondeu na semana passada. Então, no domingo passado, nós fomos conduzidos a responder a pergunta que talvez não pare de ecoar no coração de todos os seres humanos, né? Que é como e por que Deus me criou, né? Por que nós fomos criados? Foi isso que a gente respondeu na semana passada. E o que a gente aprendeu? Que nós fomos criados, primeiro, como, né? A imagem e semelhança de Deus, então, seres diferenciados em relação à criatura, com capacidades diferenciadas de adoração, de comunicação e outras coisas, com o seu Criador, né? De conexão com o seu Criador. Mas e qual que era o objetivo, né? Daí, segundo a segunda parte, que é com certeza a pergunta que todo mundo, né, se faz hoje em dia, mesmo não conhecendo a Deus, as Escrituras ou coisas do tipo, né? Que é por que eu fui criado, né? E a gente explicou isso, que o objetivo da nossa criação é de sermos instrumentos para glorificar a Deus. Que a nossa vida glorifique a Deus, que as pessoas possam enxergar nas nossas vidas a glória de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a sabedoria, o discernimento, a graça, o amor que ele tem pela humanidade. Então, para isso que a gente foi criado. E quando a gente entende esse propósito, a gente caminha debaixo desse propósito e, obviamente, as coisas começam a acontecer de acordo com como deveriam, porque você está ciente daquilo por que você foi criado. Essa pergunta já não mais te incomoda a ponto de gerar um conflito existencial sobre quem eu sou, né? Mas o ser humano, a gente sabe que ele não é a única peça desse quebra-cabeça maravilhoso que é a criação de Deus. Deus criou o ser humano, mas criou outras coisas também. E nessa junção de peças e coisas e espécies que Deus criou, para hoje a pergunta, né, que nós vamos então meditar é: o que mais Deus criou? Né? Parece uma coisa um pouco bobinha, né? Deus criou todas as coisas, mas lembra quando a gente começou a estudar o catecismo, para quem até já não está nos acompanhando algumas semanas, algumas perguntas que a gente achava que a resposta era simples, a gente tinha decor bem tranquila na cabeça, e de repente a gente foi entendendo que elas têm uma profundidade maior. E hoje eu acredito que essa é uma pergunta que também, quando a gente for responder, a gente também vai trazer uma profundidade em relação à resposta, que talvez nos fugisse do entendimento. Então, qual é a pergunta? O que mais Deus criou, né? A resposta que o catecismo traz, que esse livro traz, e outros catecismos trazem, particularmente os protestantes, né, os das igrejas evangélicas, ele vai responder da seguinte forma: Deus criou todas as coisas por sua poderosa palavra, e toda a sua criação era muito boa. Tudo vicejava sob seu amoroso governo. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito. Veja, Deus olhou e viu tudo o que tinha feito. E eis que era muito bom. Ele percebeu que aquilo que ele havia criado era bom. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas há poucos dias um robô, né, da NASA, chamado Perseverança, em traduzindo para o português, né, pousou em Marte, né? Ele viajou aí 480 milhões de quilômetros, 8 meses de viagem para chegar até Marte. E agora a gente está recebendo essas imagens. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ver essas imagens de Marte em alta resolução. Ontem até divulgaram mais alguns trechos. É interessante que os 480 milhões de quilômetros que ele andou, os 8 meses de viagem, hoje as imagens chegam
em coisa de 5 a 20 minutos, dependendo da posição dos planetas. Então, dependendo a qual posição que elas estão, essas imagens viajam, chegam de 5 a 20 minutos aqui na Terra, a gente já tem essas imagens. E eu não sei se vocês chegaram a ver algumas dessas imagens, que são demais, mas o que me chamou a atenção quando eu estava olhando essas imagens, é uma coisa até meio bizarra, mas foi o som de Marte. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir. E nada mais é basicamente do que tipo um vento, né? Um barulhão assim incessante, como se estivesse numa ventania. Sabe quando você está numa zona rural e de repente começa a ventar numa estrada rural, você só escuta aquele barulho e as árvores batendo. Obviamente lá não tem árvore, né? Não sei se vocês viram a imagem, é só uma região montanhosa, né? Parece um deserto. E eu fiquei pensando, viajando, né, comigo mesmo assim, será que era assim na Terra antes de Deus criar, né? As coisas não criar o que ele criou na Terra, não havia vida, não havia nada, era desse jeito. A diferença talvez que fosse inundado, né? Porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas eu fiquei imaginando aquele momento ali em que Deus decidiu mudar completamente a realidade da Terra. Que talvez fosse algo daquele sentido onde não houvesse só um silêncio, um vento, não houvesse vida, não houvesse um ser respirando, não houvesse nada, e de repente Deus olha para tudo aquilo e começa a agir com a sua palavra, por meio da sua palavra, de forma poderosa, e começa a dar vida e formas e criação e criaturas para aquele planeta, que é esse planeta que nós vemos que é a Terra. Uma forma tão maravilhosa, tão inteligente, transformando algo inabitável ou algo que não tinha, vamos lá, vida, em algo que agora tinha vida em abundância e espécies e todos os tipos de coisas que a gente pode visualizar hoje na nossa Terra. Mas eu não sei se, por outro lado, não sei vocês, mas vendo essas imagens e ouvindo o som ali, eu vi tanta beleza também criada naquele mesmo lugar. Porque é um negócio diferente. Quando você olha para aquelas imagens, é uma coisa que não, eu não sei se você, como é que vocês sentiram, mas eu realmente fiquei emocionado e pensando, imaginando que Deus se alegrou dessa chegada também. Imaginando que Deus, quando viu aquele robozinho, isso é tudo imaginação minha, mas pensando aqui comigo, quando aquele robô pousou ali e Deus vendo nós, seres humanos, né, nos alegrando com essa conquista, aqueles homens da NASA e tudo mais, ele talvez tenha pensado, olha como os meus filhos são, né, inteligentes, né, cara? Conseguindo descobrir mais partes da minha criação, porque lembra o que a palavra diz, que nós lemos? E viu Deus tudo quanto tinha feito. E o tudo quanto tinha feito inclui a Terra, mas inclui o universo. Inclui até até os confins do universo. Inclui até o último planeta que a gente ainda não conhece, o último Sol, a última Lua, a última poeira estelar que a gente ainda não tem sentido. Até isso está ao alcance de Deus. Então, quando você olha para essas imagens de Marte, você olha para aquilo que o homem está conhecendo, aquilo que o homem está, vamos assim, desbravando no espaço, tudo isso revela ainda a glória de Deus. Revela ainda a dinâmica da criação do nosso Deus, de como ela se estende além, muito além da nossa vida, muito além dos nossos olhos, muito além daquilo que nós podemos alcançar, e revela a grandeza de Deus. Se nós temos que viajar 480 milhões de quilômetros para chegar até Marte por 8 meses numa nave, isso não existe para Deus, porque Ele está em toda a existência. O tempo não o prende. Está no presente, no passado e no futuro, no mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está lá, está em outro planeta mais para frente, está em outra galáxia mais para frente, em outros lugares e por aí vai. A sua extensão é enorme. Então, quando a gente começa a observar essas questões, nós começamos a perceber a grandeza do nosso Deus. Nós precisamos trazer isso. E olha como que João Calvino, que é um pastor, né, muito conhecido na história da igreja, reformador da igreja do período protestante, e o que ele escreve? Olha o que ele diz. Deus nos deu por todo o arcabouço deste mundo, ou seja, por todo mundo, isso que era a limitação que ele tinha ainda, né? Claras evidências de sua eterna sabedoria, bondade e poder. E embora ele em si mesmo seja invisível, olha que interessante o que ele vai dizer agora, de certa maneira torna-se visível a nós por suas obras.
que Calvino está dizendo? Ainda que Deus seja invisível, e ele é invisível, nós não podemos ver com os nossos olhos. Ele revela parte de quem ele é, da sua glória, do seu poder, da sua sabedoria, naquilo que é visível e que foi criado. Então, quando, tudo isso que eu falei sobre Marte, quando você olha para o espaço e começa a ter essas imagens espetaculares da criação, quando você pega aquelas imagens da Estação Internacional, né, que fica rodeando a Terra, e você vê as imagens da Terra, aquela coisa maravilhosa que é, quando você para observar a beleza de uma planta, para observar a beleza de algo que foi criado por Deus, um pôr do sol, um nascer do sol, coisa do tipo, tudo isso revela a criação de Deus, tudo isso revela a grandeza de quem Deus é. Tudo isso, o mundo que o Calvino está tentando nos mostrar é que tudo isso que está construído, por mais que Deus seja invisível, ele se mostra por meio dessa criação. E quando a gente vai para as escrituras, é óbvio que Calvino não está tirando isso da cachola dele, imaginando isso e pensando que as coisas são assim. Não, em Salmo 19, capítulo 1, versículo 4, diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que quer dizer? Dia após dia, um dia revela a grandeza de Deus. Cada dia, cada amanhecer, cada anoitecer demonstra a grandeza de Deus. Não há linguagem, olha que o Salmo diz ainda, não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Então não importa onde você esteja nesse mundo, de alguma forma a glória de Deus ela é manifesta aos teus olhos por causa da criação. E tudo que foi criado, como a Bíblia diz, tudo que foi feito de certa forma, Deus olhou e disse, isso é tudo muito bom. Calvino ainda vai dizer assim, é correto, portanto, dizer que este mundo deva ser chamado espelho da divindade. Não que haja suficiente clareza para o homem obter pleno conhecimento de Deus ao olhar para o mundo, mas o fato de que ele se revelou até aqui, de modo que a ignorância dos ímpios seja indesculpável. O que Calvino está dizendo? Por mais que quando não tem como você negar que quando você olha para a criação, você olha para tudo aquilo que existe, você olha para a grandeza da criação que se estende ao nosso planeta, que vai além do planeta Terra, vai além daquilo que você enxerga, vai além daquilo que você conhece, mas se estende para o universo como a gente está conhecendo agora, conhecemos Marte de forma melhor, como a gente já conheceu de certa forma a Lua, como a gente vai ampliando o nosso conhecimento em relação ao espaço que nos rodeia. Não importa o quanto você consiga enxergar tudo isso, isso revele a respeito de quem Deus é. Mas isso ainda não é o conhecimento pleno de Deus. Esse conhecimento pleno de Deus, a gente sabe que ele acontece quando o Espírito Santo se revela a nós, quando ele nos traz a revelação de quem nós somos e de quem Cristo é. Então, essa ação divina de Deus, o que Calvino está fazendo é uma referência ele já está querendo conectar com outro texto. Olha como que o cara, ele é crânio, ele já está conectando com Romanos capítulo 1, versículo 20. O que ele está dizendo é que, ainda que você não esteja atento aos seus ouvidos à palavra de Deus, aquilo que as pessoas estão pregando, anunciando a palavra de Deus, se você prestar atenção no que você está vendo, se você abrir bem os seus olhos, você vai ver que por detrás de tudo isso que está criado, que está posto, essa beleza que é a obra de criação que Deus fez, há um Criador e esse Criador é Deus. Então, de certa forma, ela se revela por meio da criação. E isso é importante porque torna os homens indesculpáveis, no sentido de que eles não podem usar como desculpa o fato de que nunca ficaram sabendo a respeito de que pudesse haver Deus. Essa é algo que realmente é importante a gente frisar aqui. Porque quando a gente vai ler em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, esses são seus atributos, né, visíveis, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas.
O seu eterno poder, a sua natureza divina são enxergadas de forma clara. É isso que o Romano está dizendo. Por meio das coisas que foram criadas, por tudo aquilo que foi criado por Deus. De forma que tais homens são indesculpáveis, ou seja, eles não podem dizer que não tinham noção de Deus ou coisa do tipo. Porque tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, mesmo percebendo essas questões que estão ao seu redor, sabendo que há algum ser grandioso que possa ter criado todas essas coisas. Percebendo isso, não glorificaram a Deus, não deram glória a Deus pela criação. Pelo contrário, nem lhe renderam graças, nem agradeceram. Como a gente tem costume de dizer, agradecer pelo dia, pela vida, pelo dia que se passou, pelo dia que se começa, pelo alimento, por aquilo que você, pelo seu trabalho, por aquilo que você tem. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Olha como a profundidade desse entendimento nos leva a uma situação perigosa, inclusive. Porque o que a Bíblia está nos dizendo, que a criação, ela revela a glória de Deus. A criação, tudo que há, tudo que existe, revela que por trás disso há um Deus criador. Mas muitos homens estão olhando para isso, homens, como eu digo, homens seres humanos, estão olhando para isso, estão rejeitando isso, não estão entendendo isso como algo divino, pelo contrário, como qualquer outra coisa, mas não conseguem enxergar a obra de Deus nisso. E isso, essa criação, os torna indesculpáveis no sentido de conhecer a Deus, porque de certa forma Deus se revela em parte por meio da sua criação. Calvino segue dizendo ainda: ora, os fiéis a quem ele deu os olhos enxergam vislumbres de sua glória, brilhando em tudo que foi criado. Sem dúvida, o mundo foi feito para ser o teatro da glória divina. Então, Salmo 104, 24 vai dizer, né? Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, a terra, o planeta Terra, ou todo o universo, toda a criação, ela está cheia da glória de Deus, da riqueza de Deus, e ela revela a grandeza de Deus, e a gente consegue, nisso tudo, é por isso que a gente consegue, olhando para essas coisas, quando a gente observa essas coisas, a gente consegue ser tocado pelo Espírito Santo em relação àquilo que Deus fez. Aí a gente tem, eu acho que aqui a gente consegue já dar um panorama muito importante em relação a essa questão desse olhar que a gente precisa ter. Tem um outro autor, o Kent Hughes, que também vai comentar algumas coisas em relação a essa pergunta específica, né? O que mais Deus criou? Eu acho interessante que ele começa a fazer algumas conexões muito legais. Ele diz assim, quando chegamos ao Novo Testamento, é a revelação mais completa de Jesus, de quem Jesus é, né? Que ele é o Filho de Deus, mas olha o que ele vai dizer. Aprendemos que os cosmos, ou o cosmos, foi criado pelo próprio Cristo. A frase inicial do Evangelho de João diz assim, aí ele vai, olha o texto que ele vai buscar, porque isso é importante, porque a gente agora vai colocar Jesus nesse contexto da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós temos aí o Cristo cósmico, o Cristo que é o Criador de todas as coisas. E aí, quando você vai lá para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele diz também que essa existência se deve ao único Deus e Pai, ao único Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa existência depende deles. Então, veja, agora a gente entendeu que toda essa criação, que Deus criou? Criou todas as coisas. Por que ele criou? Porque, de certa forma, ela revela a glória dele. E agora a gente começa a perceber que no meio dessa criação, esse agir maravilhoso criativo de Deus, Jesus estava presente desde o início. Ele era o Verbo, ele participou disso tudo. Nada do que foi feito sem ele. Ele estava durante todo esse processo. Ele é esse Cristo cósmico que participa da formação desse cosmos todo, de tudo que existe, né? E então ele está presente nessa existência, presente nesse processo todo. E olha por que isso é tão lindo e maravilhoso, porque a gente vai ver que quando a gente chega lá em Colossenses,
capítulo 1, versículo 16 ao 17. Eu vou até abrir aqui, que 1 Colossenses, capítulo 1, é um dos meus versículos favoritos. Eu não vou passar por ele batido sem ler. 1 Colossenses, mas eu vou ler só o 16 e 17 para a gente... Né? 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Meu Deus do céu, nele tudo subsiste. O que a palavra está nos dizendo é que ele sustenta todas as coisas. Quando eu olho para a criação, eu entendo que ela revela a glória de Deus. Eu entendo que ela torna, inclusive, os homens indesculpáveis ao respeito de conhecer a Deus. Eu entendo, então, que Jesus é quem criou todas essas coisas, participou. Esse Jesus cósmico que esteve presente na criação, ele foi o verbo de ação de criação junto com Deus Pai. Agora a Bíblia está nos dizendo que, além de participar dessa criação, que tudo que foi feito é para ele, por ele, e é ele quem sustenta toda essa obra maravilhosa, esse mundo, Marte, que nós acabamos de conhecer de forma linda e maravilhosa, com imagens de alta resolução, que agora nós escutamos o som, o sopro do vento que passa por Marte. Tudo isso, esse vento, esse pó que levanta naquele planeta a 480 milhões de quilômetros daqui, ou até mesmo o pó cósmico que está, sei lá, quantos trilhões de quilômetros para frente, tudo isso é subsistido, tudo isso funciona, é seguro, está nas mãos de Cristo, de Deus. É Ele quem sustenta todas essas coisas, porque tudo isso foi criado para a glória dele. Deus criou todas as coisas, todas elas têm um propósito, e todo propósito aponta para a glorificação do seu nome, para a glorificação de quem ele é. Se nós entendemos que nós fomos criados para a glória de Deus, agora nós entendemos que todas as coisas foram criadas para a glória dele. Tudo que existe, tudo que há. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí o Hughes aqui, ele faz uma analogia para quem gosta de programas estelares aí, né? Para quem gosta de programas e filmes de ficção científica. Eu vou ler o que ele escreve, porque eu acho que quem assiste, se você assistiu Jornada nas Estrelas, vai se identificar um pouco. Ele diz assim: com frequência imagino que se eu fosse comandante da nave Enterprise, né? Aqueles caras, como é que faz assim, né? De Jornada nas Estrelas, e pudesse viajar para fora de nossa galáxia e atravessar a Via Láctea, para então zarpar a velocidade Warp 8, ele está falando. No Guerra nas Estrelas, eles dão aquele salto, né, no tempo. Para que as galáxias passassem voando como postes de cerca. Sabe quando você está andando e as cercas vão passando assim na estrada? Finalmente chegando ao verdadeiro fim do universo. Virar à direita e encontrar um pedaço de poeira estelar. Isso teria de ser criado por Cristo e sustentado por Cristo. É aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Não importa o quão longe o ser humano vá. Não importa quantos milhões de quilômetros ou trilhões de quilômetros o ser humano consiga viajar no espaço. Não há nada que ele vai encontrar nesse universo que não tenha sido obra de Cristo. Não há nada que ele vai encontrar nesse cosmos que não seja obra do nosso Senhor. Tudo foi feito por Cristo e tudo é sustentado por Ele. E aí ele vai finalizando dizendo: isso significa que, como ele é criador de todas as coisas, tudo está sob seu amoroso e benévolo cuidado. Precisamos ter em mente que, como seres humanos, o ápice da criação, fomos feitos à imagem de Deus, mas como pessoas regeneradas. Homens e mulheres que encontraram a Cristo, que foram regenerados, que são movidos e transformados pela ação do Espírito Santo. Nós também temos a imagem de Cristo agora.
Isso quer dizer que podemos descansar em sua bondade, no grande poder da sua criação, pois ele controla toda a vida e tudo que existe. Eu sei que a gente vive num mundo bem complexo, vivendo dias bem difíceis, e que muitas vezes a gente começa a se questionar, ou questionar muitas coisas que estão acontecendo, porque não consegue encontrar uma resposta lógica para tanta dor, sofrimento e coisas do tipo. Mas o que a gente tem, a certeza que a gente tem na nossa vida enquanto cristão, enquanto homens e mulheres de Deus, regenerados por Cristo, é que Ele tem o domínio de todas as coisas. E que todas as coisas, nada foge do seu controle. Nada neste mundo foge do seu controle. Às vezes a gente pode até achar que a situação está num caos, mas não está fora do controle das mãos de Deus. Então é essa confiança que nós temos em Cristo. É essa confiança que nós temos em Deus, que Ele criou todas as coisas, como nos criou, e controla todas as coisas. E é nessa fé que nós caminhamos. E é nessa verdade que nós firmamos a nossa vida. Amém? Queridos, a mensagem de hoje era essa. Nós chegamos à pergunta número 5, né? O que mais Deus criou? Então nós respondemos isso, né? Que Ele criou todas as coisas. Vamos só relembrar aqui a resposta. Né? Deus criou todas as coisas por sua poderosa palavra. E toda a sua criação era muito boa. Tudo vicejava sob seu amoroso governo. Pela sua palavra ele criou. Ela é boa, a sua criação. Seu amor excede sobre toda ela. E ele tem o controle de toda a criação. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um domingo abençoado. Quero agradecer aí todos que conseguiram conectar, né? Fernando, Flavinha, Dr. Emerson, saudade de vocês. Tem aqui também a Renatinha está aqui também, a Cleide, Elise, a pastora Zila, tem um pessoal aqui, a Gra, Nelsinho, Dri, enfim, uma galerinha aqui. Muito obrigado, Nelsinho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vai ficar salvo aí depois, se vocês quiserem compartilhar com alguém também. No Facebook também está salvo. O Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Nos ajude aí divulgando aí o Face da igreja também, o Insta também, compartilhe. Todo domingo, então, a gente está aqui, ó, de manhã, estudando esse catecismo. Vocês viram o que é, quem não conhecia agora já conhece o que é o catecismo, né? E a gente vai seguindo aqui o nosso trabalho aqui de aprofundar nas escrituras, né? De conhecer as escrituras, aquilo que realmente revela quem Deus é, não é mesmo? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar para a gente encerrar. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós sabemos que é só o início do sonho que o Senhor tem. E nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, nosso coração descansa. Descansa porque nós sabemos que nada foge do teu controle, Pai. Quero colocar a vida de cada um dos teus filhos e filhas que participaram conosco nessa manhã, aqueles que ainda vão participar na live que vai ficar gravada, no Facebook, no Instagram. Que o teu amor possa encontrar cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos enxergar a cada olhar naquilo que o Senhor criou, a sua glória presente, o seu amor presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, tá? Um ótimo domingo. Fique com Deus. Quarta-feira à noite a gente tem discipulado aqui também ao vivo, 8 horas da noite. Então, se vocês quiserem nos acompanhar quarta-feira, também vamos estar aqui. Estamos estudando sobre o Pai Nosso. Então, estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. Amém? Vamos lá aprendendo a orar com Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.